Análise de processos criativos de hoje, vamos falar sobre abordagem temática com a artista Yoko Nishio. Yoko, o seu trabalho tem uma presença a partir da sua escolha temática que norteia realmente o peso da obra, né? Como é que você se posiciona em relação a essas escolhas? Porque, como a gente pode ver aqui nos trabalhos, a pintura tem uma fatura muito precisa, mas realmente o tema que você escolhe, e principalmente essa voltagem pop, né, de misturar universos, de buscar o inusitado, faz com que a sua assinatura seja muito presente no trabalho. Como é que você chega a essas escolhas? Eu chego nessas escolhas a partir do local onde eu estou inserida, né? Brasil, Rio de Janeiro, onde a gente tem flagrante o cotidiano da violência. Sim. E esse cotidiano da violência está atravessado, né, também por uma questão econômica, de desigualdades, etc., onde, não só aqui, né, não é uma particularidade do Brasil, mas de todo um sistema global, né, onde o controle dos excluídos ou o controle daqueles que estão à margem e, portanto, podem estar vinculados a uma produção de violência, é colocado por uma vigilância, né? Então, a minha temática fala exatamente da presença da imagem, né, no contemporâneo, como um dispositivo e um recurso de produção de vigilância e também de medo, né? Produção de medo. Então, a minha grande pesquisa, a minha discussão é como as imagens contemporâneas foram capturadas por um grande sistema de controle social. Então, é um pouco isso o assunto, né, que rege as escolhas iconográficas. Então, na realidade, você está falando, talvez o tema principal seja questões de poder mesmo, né? de estratos de poder dentro da sociedade a nível de toda uma população que a gente necessita da vigilância, mas ao mesmo tempo somos reféns dela. A gente já foi sequestrado pela vigilância, eu posso afirmar. Então, na realidade essa sua escolha tem muito a ver com a questão de poder, de estratos de poder e também da nossa necessidade, quer dizer, como o mundo está hoje e que nós somos reféns ao mesmo tempo que precisamos desses instrumentos de vigilância, né? Eu acho que a estrutura, o sistema econômico atual, ele opera com o racismo e com a exclusão social. E nesse sentido, ele precisa criar dispositivos de vigilância para os excluídos, né? Então, quando eu retrato ou pego como um ready-made, né, imagens prontas de câmeras de segurança, então eu estou me apropriando dessas máquinas de produção de vigilância e retrabalhando na pintura para colocar não só esse sistema de poder, como também colocar uma certa comercialização, né, por trás dessa produção de vigilância. Porque a vigilância, ela não só se coloca como um dispositivo que promete proteção, né, à violência. Não, ela acaba abarcando todos nós. Porque, por exemplo, nessa série que eu trato das câmeras de vigilância, né, se chama Praesídio. E eu acho muito interessante esse título, Praesídio, que vem do latim, e ele fala, né, de proteção. Praesídio é proteção, mas também é presídio.
Sim. Então, olha como está relacionada a promessa de proteção como efeito também, vem a reboque o efeito do controle. Então, a gente compra, a gente está comprando esses dispositivos, né, no sonho de uma proteção, mas na verdade são dispositivos que produzem medo. São dispositivos que estão produzindo medo 24 horas. Uma câmera de segurança instalada no espaço público, ela não está te protegendo, ela está te lembrando de sentir medo. Ela está te lembrando de comprar essa proteção. Então, é muito perigoso esse tipo de sistema, porque, na verdade, todos nós estamos sendo capturados por esses dispositivos de controle. Agora, como é que você coloca o personagem dentro dessa questão temática, né? Porque eu vejo que você elege determinado, ou seja, extrato social, ao mesmo tempo personagem que aparentemente tem uma identidade, né? Que você pode ver assim como se tivesse capturado pessoas do seu entorno. Essas pessoas, elas têm um lugar de presença, elas são anônimas, elas são a partir de eventos que aconteceram. Como é que você distribui isso dentro dos seus temas? Então, esses personagens que aparecem, né, com os capacetes e numa pose policial, é uma pose forense, né? Sim. De frente, de lado, a pose da fotografia policial. Eu chego nessa temática através da primeira imagem, que era a imagem de câmera de segurança. Por quê? Quando eu começo a pintar as imagens produzidas por câmera de segurança, eu percebo que, inusitadamente, nós temos máscaras contemporâneas. O capacete é uma máscara que inverte esse poder, esse jogo de poder. É um disfarce contemporâneo onde a vigilância não acontece. Então, o assaltante ou aquele que está na cena do assalto ou da violência, ele não é capturado. E isso me lembrou uma história do século XIX, né, a respeito da criação dessas imagens forenses a partir da pesquisa do Bertillon, né, que foi um criminalista que começou as chamadas galerias dos procurados, que é o uso da imagem fotográfica para fichar os presos. E o Bertillon, ele falha nesse tipo de arquivamento, nesse tipo de controle desses procurados, porque a imagem não consegue, a imagem não é um fato. Então, com o tempo, os vários registros, né, naquela época, no século XIX, feitos dos procurados, não funcionavam, porque as pessoas envelheciam, porque as pessoas, enfim, mudavam a expressão. Então, não encaixava a produção imagética, fotográfica, e a pessoa, no caso, indiciada. O que eu faço em relação aos capacetes, trazendo essa temática do século XIX, é mostrar que nós também falhamos hoje. As câmeras de segurança, hoje também, com a tecnologia de reconhecimento facial, ela se pretende, mais uma vez, colocar o projeto da imagem forense, da imagem do Bertillon, como controle, e ela falha. Tanto falha que a gente tem hoje uma expressão chamada racismo algorítmico, porque essa inteligência artificial, essa programação, ela não lê, né, com muita certeza, com muita clareza, pessoas negras e pessoas trans. Com certeza. Então, eu acho muito inusitado essa estratégia também de fuga, de inversão do dispositivo a partir dos capacetes, ou seja, o assaltante usa esse disfarce e não é pego por esse dispositivo que promete a proteção, e eu levo esse capacete para a vida, eu levo esse capacete para a feira, para a rua, eu abordo as pessoas, elas vestem, e aí são pessoas transeuntes. Então eu acho que eu consigo indicar pelo ambiente, pela roupa, pelo tipo,
que todos nós estamos sendo sequestrados por essas imagens de polícia, de controle, mas também podemos desvirtuar ou resistir vestindo esse tipo de máscara, esse tipo de anteparo, né, que nos tornam um pouco invisíveis para esse controle. Você, nesse caminho, você coloca uma questão interessante, que você, a partir de não uma temática geral, mas de um item, um ícone temático, né, que seria a câmera de vigilância, você está construindo um corpo de trabalho que atravessa várias outras dinâmicas de embate com a tela. Eu diria assim, quando eu vejo essa quantidade de portraits aqui, que você tem essa coleção muito grande, e que neles está inserida um recorte de ângulo, como se as pessoas olhassem chegassem próximo dessas câmeras, né? Ou estivessem soltas num ambiente em que elas não sabem que elas estão com seus hábitos cotidianos e invisíveis, né? Elas se coçam, elas bocejam, elas seguram óculos, e isso você vai capturando essas pequenas particularidades, né, momentâneas, o que não deixa de ser uma espécie de frame dessa vigilância perene que nós temos em todos os aspectos da vida hoje. Então, como é que isso? Eu queria saber de você assim, esse tema, você já está tempo suficiente nele para ir abstraindo para outras formas, quer dizer, para outros ângulos de investigação? Como é que se dá essa evolução de um tema único dentro da abordagem do trabalho do artista? Quer dizer, do seu, no caso, mas falando sobre isso eu acho genericamente. Que, o próprio processo da relação com a imagem, né, vai sugerindo subtemas ou vai sugerindo desdobramentos, né, como foi o caso das imagens de Bertillon, né, da série de enquadramentos de Bertillon, que vem da minha percepção dos capacetes dentro da série para Exídio. Quando eu vou para os retratos, também uma atenção às telas, sobretudo agora na pandemia, onde todos nós fomos empurrados para esse enquadramento de tela, né? E sobretudo o celular. Eu, de fato, até reproduzo a proporção da tela, a pintura, com a mesma proporção de tela de celular. Sim. E o que me chama a atenção é que há também uma codificação desses corpos, né, e que conversa com as demais séries, né, são corpos quase dóceis também a essa codificação, né, todos nós fomos empurrados para dentro dessas telas digitais e, de uma certa maneira, vendendo esses corpos de uma maneira asséptica, de uma maneira não carnalizada, né, dentro de um sistema de redes. Então, o que eu quero dizer é que esses retratos foram as janelas possíveis dentro do nosso isolamento social. Mas essas janelas não só são aberturas, elas são filtros. Eu acho que elas acabam, como eu disse, codificando esses corpos e traduzindo esses corpos de uma outra maneira. Uma maneira que pode cintilar, né, de maneira fragmentada pela rede e cintilar como produtos. Então, nós não só estamos sendo exibidos, mas nós também estamos sendo vendidos dentro de uma rede maior que a grande rede digital. Então, é uma espécie também de captura, né, uma captura de vida, de trabalho, de realidade, e que não condiz com a presença física, né? São corpos esterilizados, corpos fragmentados, são trechos de corpos, pedaços de corpos. Então me interessa também pensar como a gente está sendo inserido, né, o tempo todo nessas datas, né, nessas codificações, nesses mapas digitais. Isso é muito interessante. Agora,
principalmente porque você consegue expandir, e essa é uma questão que eu queria saber de você assim, como é a organicidade da investigação do artista em relação a partir de um tema. No seu caso, ele nasce de uma consolidação de camadas, nasce a partir de uma necessidade quando você extingue determinado tipo de abordagem e começa outra. Como é que você está aberto aos estímulos na construção desse corpo de trabalho, a partir de um tema? Isso é uma atitude cerebral sua? Isso é uma atitude, digamos, com uma dinâmica cartesiana? Ou você simplesmente acha que no momento, não, essa série já foi, eu já abordei o que eu queria aqui, vou procurar um outro ambiente? Eu te responderia com a palavra assombro. Sim, aquilo que lhe cause, que ainda estiver lhe causando assombros. Exato. São assombros. Eu acho que são temas que me assustam, são temas estranhos. Eu acho que não tem nada de corriqueiro ou de cotidiano, né? Por mais que a gente já esteja habituado a essas câmeras e agora comecemos a ficar habituados com as telas, tudo isso eu acho muito estranho. Então, tem como se diz na psicanálise, né? Um familiar estranho. E me assombra muito... Heimlich. Exato. Me assombra muito essa presença, né, total, posso dizer assim, essa totalização, né, desse cerco de imagens. E me parece que tem sim um jogo de poder, como você colocou, muito estreito, muito calculado também. Então me interessa, de uma certa maneira, sair desse assombro e produzir uma pesquisa, produzir um debate, um questionamento. Acho eu que levar isso para a pintura, ou seja, né, emprestar a carnalidade da pintura, ou emprestar o peso histórico, simbólico, estético da pintura, ajude numa ressignificação dessas imagens. Porque se elas são muito banais, efêmeras, etc., no corpo da pintura ela não vai carregar essa efemeridade. Muito pelo contrário. E a circulação também dessas imagens, agora pictóricas, ela pode talvez colocar no circuito, né, no lugar, essas questões. Ou seja, com uma outra escala e, sobretudo, com um outro tempo. Então, eu acho que a pintura permite desacelerar todo esse processo, permite um olhar mais atento, talvez mais pensante e mais sensível para a gente não só ficar no assombro, mas também criar estratégias, né, que não é só do anteparo, porque eu acho que isso não basta, mas talvez discutir até políticas públicas em relação a esses dispositivos, né? Porque o que está em jogo também é uma situação macro, né? Onde governos, empresas, etc., estão estabelecendo esse tipo de produção de imagem, sem negociar, sem convocar a sociedade e sem esclarecer o uso desses dados. Então, o debate é muito maior e é preciso que a gente pense sobre isso, e a minha ferramenta, né, em particular, são os pincéis. Então, eu acho que a pintura pode emprestar essa desaceleração e essa carne mesmo, né, essa matéria que ressignifica. Eu acho que ela desloca um pouco essas imagens. É muito interessante você falar sobre essa questão da banalidade e daquilo que aparentemente nos lembra, né, o Heimlich que você falou, porque quando eu vendo essa sua obra aqui,
ela me remete também a uma questão sobre o tratado, né, quer dizer, sobre a abordagem dos artistas, aquilo que é invisível no cotidiano, que me traz toda a tradição de naturezas mortas, né? Porque na realidade hoje nós não paramos mais para buscar a percepção de uma jarra ou de uma maçã sobre uma mesa, porque o nosso cotidiano, os objetos invisíveis, eles estão sobre nós, né, que são, digamos, todo esse aparato. Então nós fotografamos, nós filmamos e nós pintamos e desenhamos nossos gadgets. E nesse sentido, como é que você relaciona, aí vou levar a questão temática para a questão pictória. Como é que você relaciona a questão temática na sua fatura? De certa forma, você que tem muita formação, trazendo a história da pintura em relação a esses patamares clássicos, né? A natureza morta, a postura cesariana de embate com a cor, todas essas questões que, principalmente na pintura, são muito relevantes. Então, eu acho que a pintura, por si só, né, como uma categoria artística, ela já tem um peso que faz a gente circular por muitos discursos. Então, traduzir as imagens em pintura, eu acho muito bom esse termo de tradução, né, porque alguma coisa vai se perder no caminho, ou alguma coisa não vai ser traduzida, não vai ser, né, refeito. Então, tem uma brecha, tem uma falha nesse caminho da imagem maquínica para a pintura. E eu acho que nessa travessia, quando ela chega na pintura, ela vai ativar todos esses discursos históricos, né, de muitos anos. Então eu acho que entrar nessa seara discursiva maior, né, ocidental, enfim, evidentemente a pintura está colocada nesse contexto do Ocidente, permite uma fricção dessas posições, uma fricção desse debate, uma fricção dessas imagens. Além disso, né, além desse peso histórico simbólico que a pintura carrega, eu acho que a própria matéria da pintura, né, agora falando de pintura em si, a própria pintura, ela presentifica, talvez assim, um embate sobre a construção dessas imagens. Em que sentido? O sentido da própria linguagem. Né? Ao refazer com a lentidão da pintura, com a fatura da pintura, ou eu já usei essa palavra e gosto muito, com a carnalidade da pintura, ela produz uma espécie de vida. Eu acredito muito que a pintura ela é orgânica, ela é um organismo que consegue sedimentar muitas ações, muitas dúvidas, muitos embates, né? É um corpo também acionando, lutando a superfície. Então eu acho que a pintura ela consegue condensar tempo, vida, gesto, ação, sentimento, pensamentos. Quando ela termina, ela não é só uma superfície, né, com matéria. Ela é um adensamento de tempo, ela é um adensamento de processos. Então, ela em si é um ser, eu acho que é um ser. Né? Você coloca sobre as naturezas mortas, né, e outras categorias da pintura, é isso. Como a pintura consegue enquadrar, né, ou seja, iluminar ou enaltecer e transmutar algo que era tão banal, que era tão corriqueiro, até numa metafísica, né? A gente tem muitos artistas que brilhantemente fazem isso, né? Tornam quase um encantamento, né, das coisas através da linguagem da pintura. Então, esse encantado da pintura, que
nada mais é do que muitas camadas de ação, de processo, né, de entendimentos, de encruzilhadas, de erros e acertos, que são adensados nessa superfície, né? Então, por isso que eu acho que ela consegue, de uma certa maneira, fazer vibrar algo ali. Então, algo acontece. E, estranhamente, para quem vê a pintura, essa comunicação se dá. Parece que a gente, de uma certa maneira, entra em contato com esse processo que foi fixado pela tela, né? Mais ou menos isso. Não, com certeza. Você colocando a questão de processo, você não colocou em relação à sua trajetória, mas a nível de um processo histórico da pintura, né, em geral, mas tem um componente muito interessante no trabalho de cada artista, e no seu ele é muito presente, que você passou por outras temáticas, certamente, né? Você chegou aqui que consolidou dentro da sua fatura, da finalização que você dá para a obra, e que no seu trabalho o peso de um objeto tão singular e tão minimalista, digamos assim, a própria pintura consegue segurar. Quando você coloca uma quina, um ângulo de teto, você precisa ter peso suficiente no seu trabalho pictórico para que aquilo exista enquanto objeto artístico, que é uma questão também muito presente aqui no seu trabalho pela qualidade dele. Mas o que eu queria assim, até chegar neste momento dessa escolha, que outras na sua trajetória, no seu trabalho, né, de todo o tempo, que outros objetos você escolheu antes disso, que é uma coisa, digamos, mais contemporânea e digamos, de anos para cá? No começo da sua trajetória, você também elegia temáticas a nível de séries, né? Não uma coisa pontual. Na verdade, eu não estava pintando, eu estava pesquisando e lecionando. Sim. Porque eu precisei me liberar de uma tese de doutorado, me liberar de uma série de pesquisas mais teóricas, né? É engraçado que no doutorado eu estudo desenhos deixados em celas. Nossa. De presídios e de delegacias. A temática é um pouco comum, né, pela questão também Sim. do panóptico, do controle, né, enfim, do crime, da polícia, etc. Mas o que me interessava não era nem autoral, porque eram registros exatamente dos internos, né, dos detentos. E desenho. Era muito mais sociológico, né? Era uma etnografia, né? Então, o que eu estava fazendo antes era muito mais uma pesquisa etnográfica, também relacionada com imagens, também relacionada com o contexto, né, de poder e produção, né, de controle. Mas era dentro de uma pesquisa teórica. Mas você tem uma trajetória razoavelmente longa para ter essa qualidade de trabalho. Eu comecei, quando eu acabo o meu doutorado, em 2014, em 2015 eu começo a ensaiar e... Não, tudo bem. Porque eu não sou formada em pintura, eu sou formada em gravura. Não, claro, tudo bem, mas isso são ambientes paralelos. A formação especificamente, eu nunca acho que a formação é a coisa mais importante, ela é uma base, mas é muito mais a sua dinâmica de construção de um corpo de trabalho ou de carreira, digamos assim, né? Quanto tempo você pode se formar e não é aquele assim, formei dentista, mas nunca obturei um dente, então não adianta. Sim. Na realidade é muito mais uma postura pessoal do artista, de chegar numa fatura que ele consiga, quer dizer, de ter um embate com o seu trabalho em que ele tem ali controle sobre aquilo que ele está fazendo, né? E nesse sentido eu acho que há bastante controle entre aquilo que você escolhe e aquilo que o resultado que você consegue dentro da tela. Então o que você me esclareceu que
de certa forma, você está nesse ambiente, né, de pesquisa sobre questões de poder, a partir de cerceamento de liberdades ou da pseudo-segurança de liberdades. Basicamente, você elegeu esse tema já no começo do seu trabalho, mesmo que seja paralelamente, que você tenha andado pelas bordas. Sim. Isso é muito interessante. Eu acho que talvez eu tenha me alimentado mais, né, numa primeira instância de texto, de pesquisa, de leituras, e no segundo momento, sim, a vontade de produzir imagem, né, a vontade também de trabalhar essas imagens a partir de uma linguagem, né, plástica, visual. Então, quando você elege isso que vem de um trabalho, em algum momento você pensou que essa questão temática tão forte no trabalho possa lhe dar aquele limite, ou você não se preocupa com isso, quer dizer, outros temas virão? Já que é um tema tão intrínseco à sua dinâmica de vida, quer dizer, é uma coisa de vida toda, né? Não o tema, no seu caso, ele parece, não é uma escolha. Na realidade, era a sua dinâmica, você trabalhou sobre ele muito tempo. Eu vou confessar uma particularidade assim, na minha história. O meu pai morreu num assalto. Sim, isso é bastante específico e faz muita diferença. Então, eu acho que coloco esse detalhe, né? Não é um detalhe, porque eu costumo dizer que meu pai me deu o tema. Sim. Porque eu não tenho essa imagem, né? Não tenho a cena. E talvez por isso eu chame tanto de assombro, né? O assombramento. Então, talvez, como ponto de partida, tenha aí um processo também de elaboração, né? De um trauma, de uma espécie de trauma pessoal. Só que é uma temática que extrapola, né, uma situação específica, particular. Ela está presente de fato, né, para todos nós. Porém, nesse caso, você me abriu uma porta de que esse tema também é um lugar de fala, muito específico. A partir de um trauma, a partir de uma perda, é um lugar psicológico, é um lugar psicanalista, né? Então, nesse sentido, você tem uma relação muito intrínseca com esse universo que você coloca, você não buscou, né? Ele veio até você, que você simplesmente, ou simplesmente não, que você principalmente leva à tela por uma necessidade aparentemente muito interna, né? É interessante, né, como o inconsciente funciona. Quando eu comecei a catar imagens de vídeo, imagens de câmera, eu não fazia a menor noção do que eu estava manipulando. Quando eu comecei a ampliar e ver em conjunto as imagens, eu me dei conta da minha história pessoal. Sim. Então, assim, a gente às vezes começa dando volta, né, num assunto que é caro, mas sem a consciência, né? Então, acho isso interessante, porque não foi uma deliberação. Mas, uma hora a gente toma consciência desse processo talvez de cura, talvez de elaboração traumática, e é preciso tomar essa consciência e também tomar a posição, como você bem falou, né? É a posição de pessoal, uma posição de quem sofreu essa violência? Sim, totalmente. E você acha que você, em determinado momento, vai se libertar disso por uma cura? Você chegou a pensar nisso? Eu não sei, tem muitas camadas, né? Como a pintura, a gente vai cavando, né? A gente vai cavando essas situações. Não sei se ela vai se esgotar, não sei para onde ela está indo,
a pintura, até mesmo a pintura como esse elemento terapêutico. Não diria terapêutico, mas esse elemento que conduz, né? Pela pintura que eu vou. Né? Ela mesma, em si, ela não é projetiva, né? Ela precisa ser feita. Então, na medida que a gente vai fazendo, e as séries estão acontecendo exatamente assim. Né? Uma série está saindo de outra. É como se ela fosse abrindo outras brechas e outras dobras, né? Para caminhar. Então, eu não consigo dizer qual vai ser a próxima série ou se essa série se esgotou. Talvez não se esgote nunca, porque a gente tenha que retomar a cena do trauma, né? Tenha que repetir, até que isso se esgote. Então, é uma resposta que não existe para mim, né? Essa resposta eu não posso dar. Eu só posso seguir e aí entender, né? É muito interessante porque a verdade de cada artista, ela tem como pilar estruturas que você reconhece ou não, mas são muito inerentes, né? Então, assim, acabou que você me colocou algo que dá uma voltagem muito maior ao seu trabalho, que é esse lugar de fala, porque você não escolheu o tema realmente está em torno de você, está dentro, está fora, né? É o seu passado, é a sua possibilidade de resgate futuro de toda essa questão, e isso faz com que o trabalho ganhe uma qualidade, né? Além da qualidade da pintura, que é muito interessante. E eu chego a pensar, voltando na construção do tema como construção de um corpo de trabalho ou de um perfil artístico, o quanto é necessário haver, mesmo que seja involuntariamente ou internamente, sem grande consciência, uma verdade sobre a escolha. Eu acho que hoje, em que o circuito, o mercado se apropria de lugares de fala, né, talvez a coisa mais importante para os artistas na escolha do tema seja uma abordagem intrínseca com o seu lugar de fala, porém, quer dizer, com o seu tema a partir de um lugar de fala, mas algo que seja realmente a verdade, pelo menos a verdade momentânea do artista, né? Eu acho isso bastante importante como um norte para a escolha dos temas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que se não tiver um interesse ou um fio muito pessoal, né, costurando esses trabalhos, esses processos, ele pode sucumbir, né? Ele pode ficar na superfície. E eu aposto, na verdade, num processo muito mais longo, num processo de anos, num processo de vida. Então, não é uma série para um lugar específico ou uma exposição em particular. São trabalhos que ajudam a um certo contorno de si, né? Ajudam uma investigação, uma compreensão de si próprio. Então, a temática tem que estar totalmente relacionada com a vida. Então, processo, trabalho, vida e todos esses embates, eles são totalmente intrínsecos, né? Ele não pode ser de fora, ele não pode ser um assunto vindo de fora, né? Ele tem que partir de dentro, lógico, um diálogo. Lógico, com um diálogo e com contato externo, né, a troca externa, mas talvez um senso, né, um faro, enfim, talvez a melhor palavra seja a linha, né, seja essa linha, né, que vai atravessando os processos, né, essa linha interna. E finalizando, o que você
digamos, na resolução de cada ideia dentro do tema, o que você vê como a construção principal? Isto é, você tem aqui embaixo, você tem uma questão social que você coloca nos seus trabalhos, em algumas séries. Você tem uma questão de identidade que você coloca também em outros trabalhos. Você tem a questão, digamos que eu diria que seria o trauma social e que ele faz parte da sua história. E você tem uma coisa mais asséptica que eu diria que esse olhar historicista, que é quase uma natureza morta, que eu acho que tem muito mais a ver com a história, com o olhar do artista dentro da história da arte, da pintura, né, que é descobrir o invisível, dar voz ao invisível. Mas, dentre todas essas ações, o que você acha que o momento da descoberta de um novo caminho, como falei agora, alguns que você me colocou, num tema que agora eu tenho certeza ele é muito próximo de você, porque desde que eu te conheci e que eu vi o seu trabalho, não batia muito a escolha do tema com a figura que você é, né? Porque demanda uma coisa um pouco mais belicista, ou uma pessoa um pouco mais infiltrada com o cotidiano, mas você é uma pessoa muito calma, muito serena, muito professoral, muito, né? E eu ficava pensando aonde é que essa pessoa se encontrava com a temática que ela escolheu. E é evidente que agora eu entendo perfeitamente. Mas o nascer de cada nova visão, você acha que você teria noção de onde aparece cada clique, cada insight, digamos assim, para a mudança de uma temática para outra, ou elas simplesmente convivem com mais naturalidade e como é que se diria? Eu acho que você usou a expressão clique, o meu clique ou o assunto assim que me fisga no fundo a violência. Sim. Então, novos aspectos dela, efemérides dela. Eu acho que isso é um atravessamento local. Sim. Eu acho que não tem como não ficar tocado e inquieto e angustiado com tanta violência. Uhum. Tanta violência. O Brasil é muito violento. O Rio de Janeiro é muito violento. Uhum. Então... Mas desculpa, mas você precisa ou você se atenta a estímulos externos, uma matéria, alguma coisa que aconteceu, porque é evidente que você já passou por um trauma, mas isso não é o seu cotidiano. Você não, por exemplo, quando eu digo isso, eu digo assim, Berna Reale, que é uma artista que eu admiro. Aí você vê o trabalho dela e fica procurando como aquela pessoa vai tão fundo. A Berna Reale ela é legista, quer dizer, ela é forense, a violência da vida passa por ela, ou passou, enquanto ela estava nesse trabalho, de uma forma muito visceral, né? E claro que nós todos atravessamos a violência no nosso cotidiano. É só entrar no ônibus, é só entrar no banco, você está ali com todas as possibilidades disso. Mas o que te dá, não emociona, mas o que te move para uma determinada nova série? Seriam estímulos externos também? Também, sim. Mas se eu afirmar que a força desses estímulos externos, eu estaria me contradizendo no tocante ao fio interno, né, à linha interna. Uhum. Então, é ambivalente, né? É uma troca com o local. Eu acho que todo artista é atravessado pelo externo, pelo contexto, né? Sem dúvida. E como a gente lê esse contexto a partir do meu corpo, do meu gênero, da minha classe, etc. Uhum. E da minha história de vida. Então eu acho que é um pouco isso, né? Se eu já carrego de uma certa maneira
uma experienciação da violência, né? E essa violência ainda assombra todo dia, então isso me impulsiona a continuar a fazer esse enfrentamento. Entende? Então, por exemplo, me interessa muito onde eu estou, né? A cidade onde eu estou, o lugar onde eu estou, toda atravessada de inúmeras violências, né? Raciais, violências sociais, etc. E que constitui meu cotidiano, Alexandre, constitui todos os dias, né? Não sei quanto pessoa desse lugar não ver, não ser tocado ou não problematizar isso. Então, eu acho urgente, para mim é urgente, né? Se eu tenho esse lugar de fala de alguém que já perdeu alguém por uma cena, por uma situação dessa, e que isso continua, que isso é constante, que isso não é normal, isso não é saudável, né? Então, eu acho que nós estamos numa condição assustadora. Muito obrigado, Yoko. Tá em cima, né?